Graça e paz sejam multiplicadas sobre a tua vida. Ainda na série sobre maturidade e caráter, queremos falar sobre credor incompassivo. Mateus capítulo 18, os versos 23 ao 35, nos dizem o seguinte: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe rogava, implorando: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-o daquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que se lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Uma das áreas mais críticas nos relacionamentos é a forma como nós enxergamos as falhas do outro. O fato é que nós usamos um padrão estabelecido por nós mesmos, normalmente tem a ver com a nossa bagagem de vida, nossa bagagem cultural, as influências que recebemos ao longo da vida, os ensinos que recebemos, as feridas emocionais que carregamos. Tudo isso forma uma bagagem que faz com que, com ela, a gente estabeleça um padrão. E usamos esse padrão para olhar o outro e julgar o outro no seu comportamento. Mas nem sempre a maneira como nós enxergamos o outro tem a ver com a palavra de Deus. Muitas vezes tem a ver com os nossos conceitos e preconceitos. Nós, muitas vezes, perdemos de vista o fato de que nós somos responsáveis pelos nossos erros de caráter, nossas falhas de caráter, e que não temos o direito de rejeitar o outro por causa das falhas de caráter dele. Podemos até mesmo identificar isso, podemos até mesmo apontar a ele essas falhas que ele possui no caráter, mas não temos o direito de rejeitá-lo por isso. Há duas verdades que nós precisamos ter muito claras em nossa mente, em nosso coração. A primeira é que a honra do meu irmão é mais importante do que a minha própria glória. Quando olho para o meu irmão, eu preciso saber que, mesmo que ele tenha erros, mesmo que ele tenha falhado, mesmo que ele tenha feito coisas que me desagradam, a minha prioridade deve ser sempre de abençoá-lo e não ser abençoado por ele. A nossa tendência de rejeição daquele que falha é porque nós olhamos para aquela pessoa e vemos que ele não pôde nos abençoar. Ele não pôde fazer algo agradável para nós. Mas o fato é que se ele tem falhas no caráter, se ele caiu, se ele pecou, se ele fez algo desagradável, se ele fez algo que nos ofendeu, nós devemos apresentá-lo a Deus e saber que a honra dele é mais importante do que qualquer coisa que eu possa receber dele. Então, o meu papel
deve ser o de orar por ele, abençoá-lo, desejar o seu bem, a sua restauração, a sua restituição. A segunda verdade que eu não posso perder de vista é que o pecado do meu irmão nunca pode ser visto como maior do que o meu pecado. Isso porque quando eu olho para o meu próprio pecado, eu tenho que vê-lo tão grande, tão terrível, que é tão ofensivo à santidade de Deus, que eu tenho que tratar com toda a rigidez, com toda a severidade que eu puder. Mas quando eu olho o pecado do meu irmão, eu preciso olhar com um olhar de compaixão, de graça, e me colocar diante de Deus como a oportunidade de ajudar o meu irmão a se levantar, a se recuperar, a voltar a ficar de pé, a ser restaurado naquilo que ele caiu. Por isso, quando eu olho para o meu irmão e vejo as falhas do caráter, eu vejo os pecados que ele tenha cometido, eu preciso avaliar diante de Deus com que espírito, com que motivação eu estou olhando para esse irmão e qual é o julgamento que eu estou fazendo dele. Na parábola contada por Jesus, que nós vimos, aquele primeiro servo teve uma dívida impagável, perdoada. Mas quando ele encontra o seu companheiro de trabalho, ele não consegue perdoar uma dívida muito menor. Isso, com certeza, aplicando na nossa vida, é porque ele não conseguia enxergar o tamanho do seu próprio pecado. Ele não conseguia enxergar o tamanho da sua própria dívida. Por isso, considerava que aquela dívida do seu companheiro era tão ou mais grave que a sua. Essa é a visão distorcida que muitas vezes temos. Não enxergamos o nosso próprio pecado e consideramos que o pecado do outro é tão grave ou mais grave do que o nosso, por isso temos a liberdade de acusá-lo. Então, o que temos que fazer? Em primeiro lugar, tratar o nosso coração com Deus. Ao invés de correr para tirar o cisco do olho do outro, precisamos correr diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus, e permitir que Ele nos tire a trave dos nossos olhos, para que a gente possa ter um coração puro, um coração limpo e possamos, de fato, desenvolver relacionamentos que edificam e que glorificam a Deus. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar.